Olá, povo de Deus, domingo, 14 de janeiro de 2024. É o segundo domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 3, de 3b a 10, 19. E 1 Coríntios 6, 13c a 15a, 17, 20. E João 1, 35, 42. Naqueles dias Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te e, se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. O livro de Samuel retrata a conjuntura do século XI a.C. até o final do reinado de Davi, 972 a.C., tempo em que diversas tribos da região, quer as que tinham regressado do Egito com Moisés, quer outras que há vários séculos habitavam a terra de Canaã, vão estreitar laços de forma a constituírem uma unidade política. Nos últimos anos do século XI a.C., essas tribos vão unir-se à volta da realeza davídica. Os primeiros capítulos do livro de Samuel situam-nos ainda na fase pré-monárquica. Nesta fase, observa-se, por um lado, um processo crescente de sedentarização, de consolidação e de unificação das tribos no território de Canaã, a partir de determinados elementos unificadores, como sejam os juízes, os pactos de defesa diante dos inimigos comuns, as federações de tribos vizinhas e os santuários que periodicamente acolhem a Arca da Aliança e assentam as bases da fé monoteísta. Samuel aparece nesse tempo de transição da vida tribal para a monarquia. Pertence à tribo de Efraim, uma tribo instalada no centro do país, na montanha de Efraim. O livro de Samuel apresenta-o como um juiz, mas que também exercia funções litúrgicas. Mais tarde irá ser chamado, num período de desolação, a conduzir o povo no combate contra os filisteus. Samuel é, portanto, uma figura complexa e multifacetada, simultaneamente juiz, sacerdote, chefe dos exércitos. O texto que a liturgia de hoje nos propõe como primeira leitura apresenta a vocação de Samuel. A cena coloca-nos no santuário de Silo, onde estava a Arca da Aliança. Samuel, consagrado a Deus por sua mãe, era servidor do santuário. Mais do que um relato fidedigno de acontecimentos concretos, este texto deve ser visto como uma catequese sobre o chamamento de Deus e a resposta do homem, redigida de acordo com o esquema típico dos relatos de vocação. 1 Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos
são membros de Cristo. Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então glorificai a Deus com vosso corpo. Corinto era uma cidade nova e próspera, capital da província romana da Acaia e a sede do procônsul romano. Servida por 2 portos de mar, nela se cruzavam pessoas de todas as raças e religiões. Era uma cidade onde as regras, sobretudo para os marinheiros que cruzavam o Mediterrâneo, eram bem frouxas. Na época de Paulo, a cidade comportava cerca de 500.000 pessoas, das quais 2/3 eram escravos. A riqueza escandalosa de alguns contrastava com a miséria da maioria. Tratava-se de uma comunidade forte e vigorosa, mas que mergulhava suas raízes em terreno adverso. No centro da cidade, o templo de Afrodite, a deusa grega do amor, atraía os peregrinos e favorecia a libertinagem sexual. Os cristãos naturalmente viviam envolvidos por este mundo e acabavam por transportar para a comunidade alguns dos vícios da cultura ambiente. Na comunidade de Corinto, vemos as dificuldades da fé cristã em inserir-se num ambiente hostil, marcado por uma cultura pagã e por um conjunto de valores que estão em profunda contradição com a pureza da mensagem evangélica. Nesse contexto, Paulo afirma: tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas eu não me farei escravo de nada. Na sequência, Paulo recorda aos membros da comunidade as exigências da sua adesão a Cristo, que envolve regras morais mais rígidas. João 1, 35, 42. João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Diferentemente dos demais evangelhos, João constrói sua narrativa sobre a vocação dos primeiros discípulos de Jesus. Nota-se que para João, a autoridade de Pedro é simplesmente posta em segundo plano em todo o relato do seu evangelho. O grande destaque é o discípulo amado, aquele que Jesus amava de forma predileta. Daí que André e um outro discípulo não identificado são os primeiros a seguirem Jesus. Depois, André apresenta Jesus ao seu irmão Simão. Aqui, hoje, temos um estilo de chamamento dos discípulos que vão se agregando a Jesus na formação do seu grupo de apoio na missão. Diante dos nossos olhos, diversas personagens vão entrando no palco e apresentam-nos Jesus.
As declarações que lhe são postas na boca não são palavras de circunstância, mas são afirmações categóricas, carregadas de significado teológico, que nos convidam a mergulhar no mistério de Jesus. João Batista tem um lugar especial neste contexto de apresentação de Jesus. O seu testemunho aparece no início e no fim da sessão, como se ele tivesse mais a dizer do que qualquer outro. O nosso texto põe ainda em cena 3 discípulos: André, um outro discípulo não identificado, e Simão Pedro. Os 2 primeiros são apresentados como discípulos de João, e é por indicação de João que seguem Jesus. Estamos diante de um modelo de chamamento e de seguimento de Jesus, mais do que uma reportagem sobre um acontecimento real. Jesus continua nos chamando a sermos seus seguidores por meio de tanta gente que entendeu sua proposta e se tornou testemunha do seu reino. Um beijo no seu coração.